Olá, mulheres que estão na busca por uma posição executiva. É com vocês que eu quero falar. Você que hoje ocupa aí uma posição de gerência média, supervisão, coordenação, gerência numa empresa, mas que quer chegar numa posição executiva, na posição que decide as coisas na empresa. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? Eu quero trazer uma discussão, uma reflexão sobre essa questão que envolve, que muitas mulheres acreditam, que equilíbrio emocional é não demonstrar as emoções. Eu quero trazer aqui um ponto fora da curva aí do que isso pode representar, das consequências que isso pode trazer na vida, ilustrando realmente o que é o tal do equilíbrio emocional. Então, o que eu vou usar para fazer o pano de fundo dessa minha apresentação aqui? Eu vou usar o documentário da Netflix sobre a vida de Martha Stewart. Não sei se vocês conheceram Martha Stewart, não sei se vocês já assistiram o documentário, então fica a dica, assistam o documentário de Martha Stewart porque ele tem muito a nos ensinar. Então, quem foi Martha Stewart? Ela foi uma americana que sempre teve uma carreira aí de ascensão, de crescimento. Então ela começou dentro das decisões de vida, de carreira dela, ela decidiu ir trabalhar na Bolsa de Valores e foi a primeira mulher a trabalhar na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. Então pensa bem, ela já foi um exemplo pra gente, porque ela foi lá e conquistou um espaço que não tinha portas abertas para a mulher. Eles mesmos no documentário dizem que é um ambiente que não era desenhado, que nem banheiro para mulheres tinha naquela época. Então ela foi realmente à frente do seu tempo. Teve sucesso lá, mas ela decidiu sair e eu não me lembro muito bem o que ela fez diretamente, mas eu me lembro que logo depois de um tempo ela decidiu trabalhar com catering. Então ela fazia festas, eventos, grandes eventos, ela cuidava ali, como se fosse a responsável, né, a gerente aí de grandes eventos, fornecendo desde a decoração, desde da organização do evento até o buffet, né, até toda a parte aí de alimentação e também de serviço dos eventos. Então ela era muito procurada, os eventos dela eram considerados sensacionais e ela começou a ganhar aí divulgação, né? Ela começou a ficar conhecida. E aí ela teve um programa na TV. Então, como eu disse, na década de 90, eu assistia aos vídeos, né, dela na TV, os programas dela, que eram programas de variedades. Ela mostrava, fazia artesanato, ela mostrava como arrumar uma mesa, como fazer um arranjo, ela mostrava uma receita, e a culinária de Martha Stewart sempre era sofisticada, nunca era um prato simples, um prato de dia a dia, era um prato realmente para festas, para eventos. Essa é a minha lembrança. Quando fala de Martha Stewart, eu lembro de coisas sofisticadas, de como os itens de sofisticação, e ela acabou com isso, criando uma linha de produtos para casa, que ela fez uma parceria com a Kmart. Ela vendia esses produtos na Kmart e ganhou muito dinheiro com esse acordo com a Kmart. Foi um momento também que a Kmart cresceu muito lá nos Estados Unidos. Então, ela acabou, né, evoluindo, escreveu um monte de livro. Tinha uma revista, montou também uma revista, era editora-chefa de uma revista, com o mesmo foco aí do programa de TV, e ela acabou
abrindo o capital da empresa dela e foi a primeira self-made woman lá nos Estados Unidos, que chegou a $1 bilhão de patrimônio. Olha que coisa incrível, né? Uma mulher de $1 bilhão foi Martha Stewart. Então ela foi realmente grande e poderosa. Qual era o slogan? Se a gente tiver que escolher um slogan para ela, ela mesma diz na série, o slogan para Martha Stewart seria perfeitamente perfeito. Tudo que ela fazia, a forma como ela se comportava, ela sempre buscava estar perfeita nas situações. Ela buscava entregas perfeitas, produtos perfeitos. Ela era uma mulher que estava sempre arrumada, sempre corretamente colocada nas situações. Essa era a Martha Stewart. Só que a vida, né, eu acho que a vida sempre dá passa uma perna na gente, a gente cai sem esperar. Martha Stewart também tinha uma característica que ela mesma diz lá, que ela era meio a louca do controle. Ela tinha sempre muita necessidade de ter o controle das situações. Ou seja, até ela fala na série de algumas escorregadas dela na vida pessoal e tal, mas como escorregadas naturais, normais. E a vida particular dela trouxe aí um momento para a gente, a primeira reflexão, né, sobre essa questão de controle, que na vida a gente não controla nada. A gente não controla nada na vida. A gente consegue aí mal e porcamente lidar com as intercorrências, lidar com as situações, com os desafios e ultrapassar esses desafios, mas querer ter o controle de tudo pode levar a gente aí para um grande fracasso, né, para um grande problema. Então, vamos continuar lá, voltando lá para Martha Stewart. Ela escreveu diversos livros, acho que são 8 livros que ela escreveu, e um deles era sobre casamentos, a organização de casamentos, as ideias para casamentos perfeitos, etc, etc. E o que aconteceu na vida pessoal dela, porque a vida é o que acontece enquanto a gente planeja, enquanto ela estava lá planejando as coisas, querendo ter controle de tudo, o marido dela pediu o divórcio. Ela falou que aquele foi um momento muito difícil para ela, foi um momento de realmente sofrimento. Ela mesmo diz, um momento de sofrimento, ela não esperava como que ele queria se separar dela, como, né, ela que tinha o controle de tudo, como é que isso caiu do controle dela, passou aqui pela mão dela, né? Então, ela acabou tendo que se divorciar, claro, bem, no documentário ela fala assim, bem no momento que eu estava lançando o livro sobre casamentos, o meu casamento acabou. Ou seja, né, o foco estava ali meio embolado, né? Um foco que ela poderia ter tido mais na vida pessoal dela, no sofrimento dela, mas parecia que o que incomodava mais era o livro em confronto aí com o casamento. Mas além disso, né, a vida da Martha foi evoluindo, ela se separou, arranjou um namorado. Lá, algum tempo depois, já estava com um namorado, um cara que também tinha um padrão de vida parecido com o dela, então eles estavam bem, né, viviam bem, e ela também meio que sob controle ali da situação. Aí o que aconteceu? Aconteceu que ela vendeu umas ações de uma empresa importante, né? Ela já tinha aberto capital, já estava lá, uma primeira self-made woman de $1 bilhão e tal. E o que aconteceu? Ela vendeu essas ações e logo depois estourou um escândalo de que um corretor, um cara aí que tinha relacionamentos comerciais com ela, relacionamentos amistosos com a Martha,
ele tinha deixado vazar informações sobre a tal da empresa para que a Marta vendesse as ações. Então, o que seria informação privilegiada. Então, ele tinha lá uma rede de contatos, esse cara, e eles foram, o FBI foi investigando, porque lá nos Estados Unidos, se você tem inside information, você realmente pode ser preso, pode ter que pagar uma multa, é bem complicado isso lá. Eu não consigo entender muito bem isso, porque o mercado de ações é um mercado de informações voláteis, é um mercado volátil de informações voláteis. Então, você escuta aqui uma coisa ó, que não está indo bem, você pode tomar uma decisão de vender, foi uma informação privilegiada, você ouviu, né, e decide vender. É muito difícil, eu acho, provar, né, essa questão. Mas eles foram investigar e focaram na Martha Stewart, que a gente pode até pensar, né? Será que isso também não foi um movimento sexista? Porque ela foi a primeira mulher que chegou em $1 bilhão e tinha uma vida que seria uma vida mais masculina, né? Se divorciou do marido, já estava com o namorado, tinha lá o dinheiro dela, tinha uma independência. Será que isso também não pesou aí nesse movimento? Porque foi um movimento focado, né? Eles começaram com o cara, mas eles forçaram o cara até o limite para ele dizer. Inclusive tentaram um acordo absurdo dele mentir, literalmente mentir, que ela tinha recebido dele informações privilegiadas e por isso tinha vendido as ações. E ele acabou tendo uma postura muito correta e dizendo: eu não passei nenhuma informação para Martha Stewart. Olha que coisa incrível, né? Mas o FBI, não satisfeito com essa situação, resolveu dizer que ela não conseguia explicar muito bem por que ela tinha vendido as ações, então que ela estava mentindo, e mentir para o FBI é um crime. E aí começou um grande movimento para que ela respondesse, fosse julgada por mentir para o FBI. Como é que ela lidou com isso, né? Lidou como ela achava que deveria lidar e como o jurídico da empresa dela falou para ela lidar, que era não dar informações, não explicar nada e ela na postura de altivez. Então ela chegava sempre arrumada, sempre na dela e não transparecia nenhuma emoção. Parece que você está bem, parece que você está acima do bem e do mal, parece que realmente você se julga superior, que você é arrogante. É assim que as pessoas vão ler. E a gente não pode se esquecer que o julgamento são pessoas decidindo qual lado, né, possui a verdade e se realmente existe indício de uma coisa ou de outra com mais clareza. Então, eles usaram, né, a promotoria usou aí diversos depoimentos, etc. E ela continuava ali dura, inclusive quando a grande amiga dela foi prestar depoimento e dizendo que tinha ouvido dela que ela tinha realmente sabido e ia vender as ações. Sabia de alguma coisa e ia vender as ações. Então, a amiga diz, ela me olhou com um olhar gélido, assim, né? E com isso, o circo todo foi armado para que ela fosse julgada e condenada. Então, ela foi condenada a 5 meses de prisão, depois mais 5 meses de prisão domiciliar e mais aí um tempo até que ela pudesse ser totalmente livre, né? O que a gente aprende, né?
eu quero conversar com vocês agora sobre o grande aprendizado desse programa para mim. Bom, primeiro que veio de cara para mim foi que equilíbrio emocional não é sobre não demonstrar emoções. Equilíbrio emocional é sobre ter reações emocionais na hora certa, na medida certa e da forma certa. E isso realmente é muito difícil. A gente conseguir reagir às situações na medida certa, na hora certa e da forma certa para que a situação seja ultrapassada. Vamos lá olhar para Martha Stewart. Ela começou, os caras foram em cima impetuosamente, impiedosamente contra ela, dizendo que ela tinha recebido uma informação que ela não tinha recebido. Então, forçando mesmo a situação, e ela, no meio daquele turbilhão, manteve a postura. Aí, não satisfeito, depois que tudo acabou, que o cara falou, não passei informações para ela, eles decidiram que iam continuar atacando Martha Stewart e iam realmente dizer que ela tinha mentido para o FBI. Ela diz lá no documentário que ela não podia fazer um acordo com a FBI porque era admitir que ela tinha mentido e ela não tinha mentido. Ela não sabia muito bem porque tinha vendido as ações, mas ela decidiu vender e vendeu. Ponto. E eles conduziram o processo e a atitude da Martha de manter as emoções, ela diz mesmo, uma mulher empreendedora não pode demonstrar emoções. Então, por isso que ela ia com aquela altivez. O que fazia com todo mundo, inclusive com as pessoas do júri, era criar uma percepção de que ela se julgava superior, né? A pessoa acima do bem e do mal, que ia vencer qualquer coisa porque ela era a maioral. E nós humanos, né, a gente acaba tendo uma reação que é uma reação de acabar querendo ver o circo pegando fogo, né? E é claro que a imprensa nunca ajudou e atacou bravamente ali, de todas as formas. Ela foi atacada pela imprensa, ela era capa de alguns veículos de informação de uma forma muito negativa, e ela continuava com a postura de altivez. Por causa disso, na minha opinião, ela acabou sendo condenada porque criou nas pessoas uma percepção de que sim, ela estava escondendo alguma coisa. Porque não é possível uma pessoa, diante de tanto escândalo, de tanta força da imprensa, diante de uma condenação, tá tão bem, tá tão equilibrado, tá achando que não aconteceu nada. É porque ela deve ter mesmo ali, tá buscando apoio de outras formas, quer ganhar aquilo no tapetão, então que ela deve ter erro mesmo, e isso foi se consolidando na percepção das pessoas. E ela acabou, obviamente, condenada. Então, se você está diante de uma situação difícil, não pode nem não demonstrar emoção, nem parecer que está tudo bem, que você vai ultrapassar, que você pode tudo, nem, obviamente, arrancar todos os cabelos da cabeça e gritar com todo mundo e perder aí a compostura. Então, o ponto ótimo é o equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional pode significar lágrima, sim. Eu sei que se ela tivesse chorado algumas vezes, lá na hora do depoimento perante o júri, para algum momento aí da imprensa em que estivesse atacando ela muito, tivesse trazido humanidade para ela,
talvez ela não tivesse sido condenada, talvez a imprensa não tivesse se unido tanto contra ela, né? Então, buscar uma reação compatível com a situação é a única forma da gente exercer o equilíbrio emocional. Então, pensa sempre nisso, né? Não se culpe, por exemplo, se você deixar cair uma lágrima diante de uma situação muito difícil ou de um momento muito emocional. Isso é normal, isso é humano, né? Eu já vi homens dentro de empresa vivendo momentos emocionais, vivendo um momento aí de lágrimas correndo. Então, é porque parece que para eles, e parece não é, né? É mais fácil. Então, eles podem ter os momentos emocionais e isso não marcar ponto contra eles. Ó, que coisa incrível, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vi também questões executivos que chegam ali na fronteira da normalidade e que talvez porque são homens não serem percebidos como no momento de ajuda, no momento de necessidade de apoio e não receberem ajuda e não receberem apoio e aí passarem a ter problemas muito graves. Então, tudo na vida é uma via de dois sentidos, né? Pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim. Então, cuida de você, cuida das suas reações. Chorar o tempo todo também não é um sinal bom, principalmente para você. Se você está na empresa e todo momento você chega às lágrimas, você está vivendo alguma situação aí que você precisa investigar, porque não vai ser bom para você, para a sua saúde. Então se cuida, não se deixa aí ficar nesse momento aí de tanto sofrimento, de tanta dor. Se você está precisando gritar o tempo todo, xingar o tempo todo, você precisa olhar para dentro. Por que tanta manifestação de raiva, né? Por que a raiva aí, essa emoção, raiva, está sendo tão poderosa na sua vida? E que você não consiga domar e colocar essa emoção no tamanho que ela tem que ser. Então, cuida de você. Equilíbrio emocional não é não ter emoções, não demonstrar emoções, ou demonstrar demais emoções. Justamente o equilíbrio é ter a emoção na dose certa, na hora certa e da forma certa. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram, eu sou Ana Maria Sena, eu sou especialista em evolução de carreira feminina e eu estou aqui para ajudar mulheres a chegar a uma posição executiva 20K. Até a próxima!